freira. E o Senhor falou para ele, Jeremias, não diz que tu é uma criança, né? Não diz que tu é uma criança, Jeremias. Porque o que eu te mandar você falar, você falará. O que eu te mandar você vai dizer. Aleluia, Jesus, porque Deus escolheu. E nós vemos, meus queridos amados irmãos, que ele era um profeta maior, né? E ele era um profeta escolhido por Deus. Nós sabemos, meus amados irmãos, que ele tinha agora uma responsabilidade diante da parte do Senhor Jesus. E nós vemos, meus amados irmãos, que na parte, aleluia, que nós vemos, que o Senhor Jesus agora chama Jeremias, aleluia, Jesus, e manda ele descer a casa do oleiro. Jeremias desce a casa do oleiro. Aleluia, aleluia, e disse, lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus queria falar com Jeremias agora, num lugar diferente. Aonde que ele queria falar? Na casa do oleiro. Aonde? Na casa do oleiro. Nós sabemos, irmãos, que, aleluia, o Senhor Jesus, ele queria mostrar para Jeremias o poder que ele tinha sobre a vida do ser humano, sobre as nossas vidas. E ele teve, aleluia, Jesus, o prazer de mostrar para Jeremias que na casa do oleiro, lá, ele ia mostrar essa compaixão. E nós vemos, meu irmão, que a casa do oleiro, eu trabalhei há muitos anos atrás, isso faz não sou muito velho, mas uns 30 anos atrás, eu trabalhava com vasos, né, vasos de planta. E eu vi muitos vasos sendo feitos, né? E eu acho engraçado, porque a olaria, quando você chega lá, você encontra na porta já um monte de barro. Você vê aquele montão de barro, né? E é separado aqueles barros. Ó. Aqueles barros é separado porque tem uns barros que não servem, tem que ser barro sem muitos pedregulhos, sem muitas pedras. E esse barro é tirado muitas vezes de rio. Eu até cheguei a participar de tiragem desses barros, quando eu trabalhava com olaria, né, com barro. E nós vemos, irmãos, que o barro, ele chegava na olaria e ele tinha que ser amassado. O barro, ele tinha que ser amassado. Porque aquele barro, quando fosse amassado, ele dava liga, ele tinha que dar liga. Agora você imagina, meus queridos amados irmãos, Deus comparar nós com o barro, porque quando Deus mandou Jeremias ir lá na casa do oleiro, ele queria mostrar para Jeremias que assim como o barro na mão do oleiro, assim somos nós. Aleluia! Agora você imagina, foi falar aqui de peixe. O barro é tirado da onde? Da água. O barro é tirado da água. Foi tirado o barro da água. Quem sabe nós também estamos na água, né? Aleluia! Nós fomos pescados. Aleluia! Pelo pescador, né? Jesus Cristo. Aleluia! Nos laçou e nos trouxe. Bendito seja o nome santo dele. Agora, meus amados irmãos, quem sabe, aleluia, Jesus, como aquele barro foi tirado também da água. A Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, que Jeremias começou a contemplar lá na olaria, lá dentro da casa do oleiro, ele começou a contemplar, e ver com seus olhos como o oleiro trabalhava. Porque como ele ia falar para as nações, como ele ia apregoar para as nações, como ele ia dizer a mensagem que Deus estava mandando ele dizer, que Deus primeiro não mostrasse para ele que o homem é como barro para o Senhor Jesus. Aleluia! E ele mostrou, aleluia, para Jeremias, e começou a mostrar, e que achava, irmão, porque o barro não estava sendo amassado. Aleluia! Agora você imagina, para ser feito um barro, foi preciso amassar o barro. Depois passaram numa máquina. Era uma máquina que ele rodava assim, ó, havia, como fosse uma foice, mas encurvada, vai encurvando a foice, né? E aquele barro vai passando por ali. Por dentro daquele, eu creio que se nós somos como um barro na mão do oleiro, eu creio que se quando pega nós, e se joga nós, pisar, primeiro pisa. Pisa. É humilhante, né, irmão? Misericórdia, ninguém quer ser pisado. Ninguém quer ser pisado como barro.
Porque você ser humilhado, misericórdia, eu não quero ser humilhado por ninguém. Tem pessoas, meus queridos irmãos, igual tem pessoas aí que dão crítica para a pessoa, mas dá uma crítica construtiva. Você já viu isso aí? Você já viu uma crítica que se constrói? Deus estava dizendo que nós seríamos como barro, mas depois de feito barro, seria feito um vaso de homem, não é pessoa. Então a crítica na nossa vida, serve para crescimento nosso. Tem muita gente que só quer palavra de elogio. Ah não, eu só quero uma igreja light. Eu quero uma igreja que me respeite. Eu quero uma igreja que, aleluia, eu chego lá e eu continuo do jeito que eu estiver. Mas com Deus não deixa a linha. Deus ele pega o homem e a mulher e transforma o homem e a mulher. O homem que era enrolão, ele para de ser enrolão. A mulher que era trambiqueira, ela para de ser trambiqueira. Porque na oraria de Jeová tem que ser machado. Tem que ser pisado. Aleluia, tem que ser transformado. Aleluia. Nós sabemos, amado irmão, que o Senhor Jesus, ele nos molda. Ele pega aquela pessoa ruim, que no mundo era ruim, que não trazia, vamos supor, não, comigo ele mexe, porque comigo era bala. Comigo era porrada, quando diz a história, perdão essa palavra, deixar que não está, sobre uma palavra pesada dessa, mas tem gente na história que é assim ainda. Mas quando chega nas mãos do Senhor, o Senhor quebra aquele coração de pedra. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é o reino. Então, a polícia pega o ladrão, bate no ladrão, suga o ladrão, joga o ladrão na cadeia. Quando o ladrão volta no cadeia, volta de pior lá. Volta de pior, porque encontrou uma companhia lá, encontrou uma não sei quem, fulano de tal, da dona norte, da dona sul, da dona oeste, não sei o quê. Aí quando volta, fica pior. Mas quando Jesus pega ele, meu querido, o moleque vai ficar na rua. Porque o oleiro vai trabalhar, o oleiro vai correr, o oleiro vai pisar, o oleiro vai fazer, ele não faz. Aleluia! O oleiro ele vai mudar, modelar, ele vai transformar. Porque ele tem essa função, ele tem esse poder. Aleluia! Nós sabemos, meus queridos irmãos, irmão Ezequiel também, um dos profetas maiores da Bíblia, fala do seu ouvido, que quando ele profetizou sobre o vale e o osso seco, o Senhor Jesus falou, você profetiza sobre esse valor. Depois que o Senhor mandou ele profetizar, o Senhor perguntou para ele, poderão esses ossos viver? Aí ele pergunta o que o Senhor vai fazer, poderão eles viver? Ele falou assim, tu sabes, Senhor, eu só vou fazer o que o Senhor mandou, o resto quem faz é o Senhor. Sabe o que é isso, meu irmão? Quando Jesus ele pega um homem, aleluia, e te dá uma responsabilidade, a sua responsabilidade é só de perdoar. É só de fazer aquilo que não fazeu. Porque quem manda, quem faz é Deus. Pode vir um pregador aqui com o lá voltar, já passear, pode vir um doutor aqui, requecer, com o bumbum, para mas se Jesus quiser me dar um show para mim, aleluia! Porque a obra de Deus, o trabalhar é bom, o reino é Deus que trabalha. A Bíblia fala que quando Elias desafiou, a Bíblia dos profetas de Baal, a Bíblia fala que Elias, aleluia, colocou a lenha, animou o holocausto, colocou a lenha. Ele colocou, preparou tudo ali. Mas quem botou fogo não foi Elias, quem botou fogo foi Jesus. Então Cristo é colocado para colocar o sacerdote, coloca o altar e pode porque quiser mandar fogo é ele. Aleluia, se nós colocamos uma companhia, quem vai trabalhar é ele, quem vai aqui é ele, quem vai morrer é ele. Aleluia, você pode gritar, meu Senhor, você pode espelhar, mas se Deus não fazer, ninguém faz. É verdade. É verdade, meu irmão. Você pode ver, o barro pode ficar lá, né? Você pode ficar lá, mas se não for uma pessoa que chega lá, um oleiro, como Jesus disse, que chegou lá, pegou aquele barro, amassou, né? Quem sabe você está no processo do amassamento, está te doendo ali, né? Quem sabe está doendo, a prova está doendo. Quem sabe está sendo amassado por Jeová. Você sabe que o barro ele tem muito pedregulho, tem muita rapina.
não era um algo diferente, que havia uma pedaleira naquela época, não tinha essa pedaleira. Mas hoje já tem aquela pedaleira que vai voltando, né? E o barro vai ficando em cima e vai modelando, jogando água, modelando, jogando água. Olha só que interessante. Então você está passando pela modelação de Jeová. Você não vai entender esse processo que você está passando na sua vida. Muitas vezes a vida financeira caiu. Muitas vezes você sabe, lá no seu lar, a guerra está vindo demais agora. O problema está complicado para o seu lado. Você está falando assim, moço, é estreito. Mas eu estou orando, estou buscando, Senhor, por que está esse problema comigo? Quem sabe eu estava dentro ainda na sua vida, gente. Quem sabe o oleiro ainda está agindo de uma forma especial na sua vida. Aleluia! Porque o oleiro, ele tem esse domínio, ele tem esse poder. Na minha vida e na tua vida. Aleluia! E eu acho interessante, irmão, é quando Deus está no negócio. Quando o oleiro está no negócio. Porque quando Deus se faz presente, meus irmãos, aleluia! A diferença das coisas. A diferença. Você sabia, irmãos, que Jesus, a presença dele é tão marcante. É tão marcante, eu estou falando como Jesus se faz presente. Jesus hoje está aqui. Sim, a Bíblia fala quando estiver dois ou três reunidos, eu estou entendendo que ele está aqui. Mas estou falando ele que era hoje Deus que fazer presente de uma maneira diferente de outro meio nesse lugar. Aleluia, porque quando ele se faz presente diferente num lugar, algo acontece. A Bíblia nos diz, meus queridos e amados irmãos, aleluia, que Jesus, aleluia, ele se fez presente, aleluia, nas portas de Canaã. E a água foi transformada em vinho. Quando ele se faz presente, é diferente. A presença dele é marcante, ele marca o lugar onde ele chega. Ele marca, onde Jesus chega, ele marca o lugar dele. Jesus não pode entrar no velório, ele não pode saber presente no velório. Porque quem sabe presente no velório, o morto tem que ressuscitar. Aleluia. Jesus não pode saber presente com a sua presença marcante no hospital. Porque sem saber presente marcante no hospital, aleluia, os enfermos vão ser curados. Ele não pode entrar na sala de cirurgia, onde estão fazendo cirurgia. Porque se ele entrar lá, ele vai ser um cirurgião. Ele não pode entrar aonde está o diabético, aonde está a luz canceroso, porque se ele entrar, o câncer vai ter que sair, a árvore vai ter que ir embora. Aleluia! Jesus não pode fazer presente, meus irmãos, em lugares. Aleluia, Jesus! Porque se ele se faz presente em lugares, aleluia, a manifestação do Espírito dele tem que acontecer. A glória dele tem que acontecer. O nome dele tem que ser engrandecido. Aleluia! Jesus, quando se fez presente lá para Moisés, milagre aconteceu. A santa começou a criar. Aleluia! Moisés não conseguiu jogar para o Senhor. Saulo perseguia Deus. Perseguia até Deus querer. Porque quando Deus se fez presente com você, ele tinha um clarão no céu. O clarão foi tão grande que ele está em terra. Quando Deus se faz presente, o milagre feita. Algo acontece. Eita, Deus! Quero Deus que você presente aqui neste lugar nesta noite. Aleluia! Jesus se fez presente também. Aleluia! Quando Daniel estava lá na cova, fechando a boca dos leões. Porque quando Deus se faz presente, meu irmão, o leão pode rugir do seu lado. Mas ele tem que fechar a boca, porque se Deus se faz presente no negócio, aleluia, pode tirar a mão de ferro quando a sua vida não fez isso. Quando Deus se faz presente, a história muda, a situação muda. O seu lar muda, a igreja do Senhor muda, a igreja
nosso presente. Oh, aleluia. Eita, Jesus. A presença de Deus, meu querido, ela é marcante na vida do homem. Ela é marcante. Aleluia, ele é mandar reivindicar o nosso pensamento. Eu lembro de Isaías, quando ele entrou no lado do Senhor, ele viu. Jesus se fez presente quando Isaías entrou. Isaías disse, ai de mim que vou perecendo. Porque eu sou homem de lábios impuros, eu estou vendo a glória do Senhor. O Senhor entrou no lado, se fez presente. Quando Deus se faz presente, irmão, a carne treme. Isaías tremeu na hora e falou, ai, vou morrer. E a Bíblia fala que voou um serafim com uma tenaz e tocou nos lábios de Isaías. Isaías, o homem de lábios impuros. Isaías, o homem que falava palavras e impureza saía dos seus lábios. E a Bíblia diz agora que a iniquidade de Isaías caiu por terra. Ah, porque a presença de Deus se fez presente. A presença de Deus no pecado não permanece. A impureza não permanece. A desobediência não permanece. A enfermidade não permanece. A presença de Deus. Por que, irmãos, que nós temos que incomodarmos com a presença de Deus em nossa vida? Porque se nós tivermos a presença de Deus, não é a presença de Deus de uma forma. A Bíblia fala que os anjos do Senhor estão fazendo o serviço muito mal. O Senhor está conosco 24 horas. A Bíblia fala que é onisciente e presente. Eu estou falando de uma presença diferente, meus irmãos. Não é a presença que nós estamos acostumados, é uma presença diferente. Aleluia! A Bíblia fala que João viu também. Aleluia! Em Apocalipse. Aleluia! Primeiro versículo 11 diz: e o que vem escreve no livro, enfim, a sete igrejas, quando ele viu, o Senhor dizia, aleluia, e no versículo 12, virei para ver quem falava comigo, e viram-me, aleluia, e 7 caixas de ouro, e no meio dos 7 caixas, o semelhante ao filho do homem vestido, aos pés de vestido, comprido e cingido, o peito com cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelo era branco como a lã, aleluia, branco como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz, como o som de muitas águas. Eu creio que João começou a olhar e falar, meu Deus, eu não acredito. O que eu estou vendo, irmão, eu peço de Deus que era Deus esta noite, aleluia, que pode presente aqui, porque se ele se pode presente aqui, vai ter crente aqui que vai ser arrebatado. Se Deus se fazer presente aqui, vai ter crente aqui que vai voar na nuvem. Se Deus se fazer presente aqui, o mistério vai ser diferente. Se Deus se fazer presente aqui, com a presença genuína e gloriosa dele, vai ter crente aqui dizendo, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Deus se fazer presente aqui, nós portas aqui estão fechadas, mas abrindo. Queira Deus nessa noite aqui, vão mover as águas neste lugar. Queira Deus nessa noite aqui, mover o céu, abrir o favor, ter o favor deste lugar nessa noite. Aleluia, porque depende dele. Se ele querer, o milagre vai acontecer. Aleluia, porque ele é Senhor. Aleluia, e ele trabalha da maneira que ele quer. A Bíblia diz que o Senhor disse para ele, quem é o homem que é o oleiro, quem é o barro para contender com o oleiro? Quem é você? Quem é o céu? Quem é nós para contender com Deus? Meu querido, vira nós, então, quem é você para contender com o Criador? Não, se você é desse jeito, não é desse
Ele é o dele, nós somos dele. Ele nos conduz, Ele nos guia, Ele nos guarda, Ele nos livra. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso médico, Ele é o nosso ajudador. É Ele que nos consola, é Ele que nos anima, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos anima, é Ele que nos encoraja, é Ele que vai ao seu conselho. Aleluia! Tudo é para Ele, é Ele, a honra é dele. Efésios, capítulo 15, a salvação é pela graça e não é dom de nós, vem de Deus. Olha, tudo é para Ele. Não é para que o homem se gloria. Você não está aqui porque você jejua muito, porque você ora muito. Fala de individual, irmão. Pela misericórdia, nós estamos na quinta semana de consagração. Estamos fazendo 49 dias de consagração. Aleluia! Eu me dizia aí que pela misericórdia eu jejuar até 2 horas. Quando eu no bolso não tinha R$1, falei, Jesus, e agora? Vamos ver se eu jejum. Mas assim eu vou deixar minha casa agora. Não tinha um dinheiro no bolso. Estamos o dia todo. Pela misericórdia, estamos 49 dias de consagração. Mas você não está esperando porque você ora muito, não. Não é porque você jejua muito, não. Não. Você está em pé porque o dom gratuito de Deus te aproximou. Você está na mão do oleiro, e o oleiro é seu braço em você, ele vai começar a olhar com você. Tá? O oleiro, quando pega o barro, ele começa a trabalhar na cima do barro, ele começa a fazer do barro como ele quer. Aleluia! Porque nós somos barro, irmão. Aleluia! É para você que nós não temos chamada. Muitas vezes a nossa matéria, nós temos 2 lutas. Nós temos 2 não. Se nós for olhar, nós temos 3 lutas. A carne, o mundo, nem o Satanás. Nós temos 3 lutas. 3. Essa carne aqui é terrível. Essa carne é fantástica. É segurança. Eu mesmo me perguntei, então você gosta de perguntar? Porque o outro vai acabar. A carne quer ficar bonita, quer comer alimento. Quer comer essa carne da boa, churrasco. A carne quer ter energia. É uma luta terrível. Para jovens, então, as meninadas, meu Deus. A jovem, é difícil, né? Antigamente, irmãos, falando de jovens, antigamente era Deus que preparava a namorada do jovem. Hoje em dia não. A jovem fica lá, eu quero gatinho. Eu quero aqueles gatinhos, Senhor, de olhos azuis. A calça lá embaixo, aparecendo uma cuca. Cuidado, hein? O gatinho pode te arranhar. O gatinho pode te arranhar. Pode pular pra cima de você. Vocês fazem o podeiro. Aleluia. É verdade. Aleluia. Mas ainda temos também aí, irmãos. Jovens. Que ainda estão procurando ainda. Jovens. Aleluia. Ele fala, não, eu quero aquela lá. Eu quero aquela Liz. Eu quero a mais linda. Deus pode dar uma linda para você. Aleluia, Jesus. Mas toma cuidado também. E também não era livre, não era linda que você ficava. A minha esposa, quando eu conheci ela, ela ficava no mundo com a atuar para cima. Meu Deus do céu, eu já preciso para gente estar aí. Eu falei, Jesus, dando como mulher, viu? Ó, bonita, o rosto. Meu Deus, olha que linda. Ela cabelo roxo, ela fica lá no cabelo, ela falou, você vai esticar esse cabelo, você vai esticar, você não vai sair assim, não. E ela esticava, ficava bonita, aquela frança. Hoje ela precisa vir para essa frança, o cabelo dela. Olha aí, Deus muito amor uma mulher, irmãos. Aleluia. Deus muito. Ela dava uma ministério assim, eu falei, Jesus, todo mundo fala assim de cara, Deus. Agora uma mulher com a ministério dessa, cobrindo tudo. Eu falei, Jesus, eu não quero assim não, Jesus. Você está mostrando para ela, você não vai dar, não vai dar certo. Aí, sabe, depois ela teve um sonho. Eu encontrei com Jesus falou, eu quero assim. Eu falei, me dá bem, Jesus, que não foi eu que falei. Não, bem, Jesus. Ninguém também não vai esperar dela, ela está cobrindo bastante. Obrigado, das coisas. Vamos ver essa parte aí, né? Aleluia, Jesus. Não, eu estou dizendo que eu não posso virar o pé de cabelo a perna. Mas um dia Deus pode cobrir, né? Aleluia! E sabe o que Deus transforma?
Hoje ela não tem esse brinco, né? Mudou, né? Não estou falando com o doutrina aqui, estou falando da minha esposa que mudou. Né? Eu também era uma pessoa que andava de jeans. Eu chegava na igreja de chapéu. Eu chegava na igreja, eu pintava meu cabelo era tingido, meu cabelo eu gostava de tingir, o cabelo da idade do meu filho bebia, eu tingia meu cabelo aqui, ó. Não era boi, não. Era barba também, né, irmão? Aí não, né? Mas era muito gordo, mas era magro. Mas aí eu era boizão, mexona. Mas o governo falou, você vai entrar na oraria, porque eu vou te mudar. Você vai entrar na oraria também. Eu chegava na igreja e tirar o chapéu e falava, meu Deus, eu quero despichar. Até naquela época ela gosta de ficar pra cima do estômago com a calça jeans, né? E abaixo do baixo, a calça fechava. Naquela época, era só silicone, naquela época, de função. E outra calça que tinha era a calça rasgada, aquela calça de rasgada. Eu chegava na igreja botando todas as coxas. A calça era rasgada, misericórdia. Aí Jesus veio começar a me apontar falando, tu tá vindo no lugar certo, mas tu vai entrar na minha oraria. Porque tem algo diferente. Tem pessoas que Deus chamou com algo diferente aí. Aí Deus falou comigo, não, eu quero te mudar. Aleluia, eu vou te mudar, porque eu quero você assim. Aleluia! E começou a trabalhar. Começou a amassar, eu sentia amassado. Aleluia! Ainda fumava cigarro ainda, mas libertar o cigarro é difícil, não? Foi jejum, eu jejuava naquela época da unidade de cigarro, não foi fácil não. Porque eu na igreja, a gente estava no doce fumando ainda, era pior ainda. Por que eu sabe que por aí fala assim, tem uma unidade de cigarro, tá lá? Manda o cara comer o cigarro, fala comer o cigarro. Hoje eu sei que você faz uma acabou, né? Mas tem um outro cigarro, eu quero fazer hoje, eu quero acabou. Eu falei pra um cara desse. Eu quero estar de máscara ainda. Tem um que está na igreja e está bebendo ainda. É o lixo. Como que eu falei pra ele? Eu estava fora da pista ainda aqui na igreja. Deus está liberta e força. Não, Senhor Jesus. Aí eu falei, tem uma época que eu cansei. Falei, Jesus, eu quero ser liberto. Eu não posso andar assim. O pessoal passava por entendendo o tiro da igreja. Porque eu sei que está tudo no banco. O pessoal olhava e falava assim, esse maravilhoso começou a dar oportunidade para ele. Eu falei assim, porque eu não. E me dava oportunidade mesmo. Eu falei, Jesus, mas como eu estou na sua igreja, eu estou fumando. Aí eu comecei a fumar escondido, porque a oportunidade estava sendo eu falei, vou fumar escondido agora, não. Antigamente eu era fumar, mas todo mundo, eu comecei a fumar escondido dentro do banheiro. Aí, para escapar, irmão, eu fui trabalhar. Eu trabalhava naquela época pedindo uma Maju. Vendia Maju. Aí, apareceu um irmão da igreja, aquela igreja que não pega mesmo, né, aquele irmão? E ele falou para mim aqui, o senhor está trabalhando outra nada com você. Eu falei, não, misericórdia, eu não posso falar nada contigo. Porque eu fumava. Ele ia ver eu fumando. E ele teve o senhor que trabalhava lá na nossa criança e não foi nada. Nós viajava e trabalhava junto. Nós viajamos para Registro, viajamos para Tacati, Jutiá, só que ficava vendendo roupas para esse irmão. Eu chegava e esse irmão não via, aquele dia não falava. O pastor da minha igreja também sabia, mas ele não falava, né? E eu queria pregar a doutrina. Fumando, queria pregar a doutrina. Teve uma vez com um machão, que era machão para o cara assim, por que eu não utilidade de cigarro? Que qualquer vez que eu quero me libertar do meu maçonarismo, sair do meu maçonarismo, por que você não levou o de cigarro? Eu falei, espera aí, rapaz. Eu não estou me esforçando, não. Eu não estou me esforçando, eu sei que eu não estou me esforçando. Mas eu estou falando que Jesus é bom, que Jesus é bom. Então, por que Jesus não tirou dois do cigarro? Porque eu estou me esforçando, eu não estou me esforçando. Aí eu tive que me esforçar. Aí foi choro. Aí eu não me levou. Aí pronto, não. Aleluia, Jesus. Aí Deus me perdoou. Deus falou que agora sim, meu servo. Aleluia. Tirei. Aleluia. Não sinto mais, irmão. Faz desde 17 anos que eu voltei para o Senhor Jesus. Com 20 anos, 21 anos, posso dizer. Eu fiquei 2 anos na igreja com uma dela. Com 21 anos, ficando firme pela misericórdia do Senhor Jesus. Muitas vezes o oleiro está trabalhando na sua vida e você não percebe. Muitas vezes o oleiro está amassando você, pegando você, lapidando você e você não percebe. Porque ainda tem uma rapina. Quando Jacó passou o rolo de Jacó, que ele falou para a família dele, fica aí que eu vou passar o rolo de Jacó. Quando ele passou o rolo de Jacó, ele teve que lutar com o anjo. E quando ele pegou o anjo, lutou com o anjo. Sabe o que o anjo fez?
verdade. E o seu ouvido na sua boca a verdade. Deus falou, agora eu vejo que você está liberto. Agora eu vou te abençoar. Deus não há nada para nós que não queremos sair da presença dele. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus não faz nada. Tem muitos aí que falam assim, Deus chegou atrasado, Deus chegou não. Deus chega na hora certa. É no momento certo. Deus não tarda e não faz, ele chega na hora do momento exato, meu querido. Aleluia! Eu não tenho esse negócio, meus irmãos, de chegar atrasado depois, não. Ele chega no momento certo. Aleluia! Porque ele está no domínio das coisas. Aleluia! Não que nós somos predestinados, não. Não é que você é predestinado à salvação. Deus é predestinado a você salvar, não. Não é assim, não. Deus predestinou, chamou você para a salvação. Colocou você dentro da salvação. Aleluia! Mas agora ele te deu uma escolha. Deus caminhos você conheceu. Deus é que sabe que você vai cair. Deus é que sabe que você não está dentro da sua quijar. Deus é que sabe que ele te dá um livramento. Ele dá uma escolha para você. Cadê você nessa hora? Entender o trabalhar de Deus na sua vida. Se aproximar mais. Eu acho interessante, irmão, que quando o oleiro ele acaba de fazer o vaso, ele pega aquele vaso que ele fez e ele coloca no sol para esquentar. Aleluia, porque ele não pode pôr no forno antes de passar pelo sol. Aleluia, e cada vez você está ainda sendo preparado para entrar no forno. Você não chegou no forno ainda. No forno esquema, aí no forno que arde. Aí no forno quando ela fica estreita. Aleluia, porque se no forno, aleluia, a Bíblia fala que tem um vaso que começou a fazer e na hora ele se rachou. Sabe o que eu comparo esse vaso? É o vaso que está na igreja e eu faço todo o evangelho. Está lá fora, afastado do evangelho. E sabe até pareceu que está aqui nessa noite. Mas ele é vaso de Deus, está rachado, está trincado, está lá fora, está quebrado, está amarrado, está amassado. Deus pode pegar ele e fazer um novo vaso. Aleluia! Deus pode pegar ele e fazer um novo vaso ainda. Porque ele tem o poder de fazer essas coisas. Aleluia! Aquele vaso que ele quer deixar de estar aqui com o vaso perguntando se ele está, Senhor, pequei. Senhor, fiz coisa errada. Senhor, eu fiz aquilo que você é horrível. Eu fiquei com vergonha das pessoas. Eu fiquei com vergonha de alguém. Eu estou com o vaso delicado. Mas pode ser nessa noite. Que a presença de Deus pode chegar aqui no meu quarto. Aonde você falhou. E quem sabe pode dizer para você, como disse para Pedro quando pecou. E Jesus voltou. Quando Jesus ressuscitou, apareceu o discípulo e chamou Pedro de Deus e falou, Pedro, vem cá. E Pedro chegou, ele olhou para Pedro, e Pedro olhou para ele olhou para Pedro e disse, Pedro, me ama? Sim, eu te amo, Senhor. Tu me ama mesmo, Pedro? Ele disse, puxa, eu pequei. Eu falei que não te conhecia, eu falei que você estava lá, eu te amo, Jesus. Tu me ama mesmo? Por que está perguntando isso, Senhor? Por que está falando dessa forma comigo, Senhor? Mas eu quero saber uma de verdade, tu me ama, ele me ama. Então eu tenho uma responsabilidade para você, uma chita minha, é brilhar. O teu jeito, muita das minhas ovelhas. Raudar, obrigado, e bom, tem que matar, levado. Lui, debaixo dele, o verão, o inimigo está na cega. Cuida da minha ovelha, Pedro. E sabe que tu está aqui nessa noite, é quem sabe que diz o Senhor, eu pequei. Eu estava errado aos teus olhos. Senhor, eu estou sendo digno nessa noite. Eu estou sendo digno nessa noite, Senhor. De olhar para ti e conversar contigo. Porque quando o mistério abriu a primeira coisa que estava na
O oleiro está aqui para fechar a brecha. O oleiro está aqui para fechar aquilo que está, aleluia, aberto. Aleluia, a brecha do inimigo que foi fechada. Deus está aqui. Então Satanás está lá com raiva, revolto, dizendo, não, esse aí não pode, não, esse aí não pode entrar, não. E já você foi até briga para chegar aqui. E Satanás dizendo, não, você não pode entrar na igreja, não pode ser outro. Porque, mas como Satanás está com raiva de uma pessoa que está com mal rajado? Como Satanás está com raiva de uma pessoa que está sem orar, sem puxar, sem jejuar, sem nada? Ele está com raiva dessa pessoa porque pode ser hoje, quando o filho próximo, aleluia, que quando voltou foi o mais recente, aplaudido, foi o mais badulejado dos filhos. O amor é muito grande para uma alma que Jesus ama, ele cuida dela. Aleluia! Mas eu quero te dizer que Satanás está com raiva porque ele sabe que pode ser hoje. Que a presença marcante do Espírito Santo de Deus, ele pode entrar nesse lugar dos quatro cantos dessa parede aqui, acabar furando por a carga, e não errar o alvo, e o encontro do necessitado dessa noite, e tocá-lo, não deliver da cama cheia, e você vai ter força de orar, força de jejuar, força de buscar, força de viver, e aqui, Senhor, pode contar comigo. Somos soldados, Senhor. Eu não vou parar na jornada, eu não vou desistir, eu não vou retroceder. Pode me matar, pode contar comigo, Senhor. Pode deixar, Senhor. Vai me moderna, eu estou em suas mãos, fatica. E quando os vasos está terminando, você está chateado. E quando o oleiro ele pega um vaso, ele coloca no forno no vaso. E quando ele tira aquele vaso, ele olha aquele vaso que ele fez, tão bonito, o vaso não se quebrou, não foi. Ele pega aquele vaso e manda pintar aquele vaso. Depois que ele manda pintar aquele vaso, ele pega aquele vaso bonito e coloca ele no lugar de destaque. Tem muita gente que chama de você de metido. Preste atenção que eu vou falar aqui. Tem muita gente que chama você de metido, de abaixado, ou eles sabem que chama você de exaltado ou exaltada. Mas ele não sabe que você passou para chegar até aí onde você está. Aleluia! Eles não sabem a metade, meu Deus, do que você já sofreu. Você já foi humilhado, já foi pinchado, e Deus levantou você no vaso, pintou o vaso, encheu o vaso e colocou você no lugar de Deus. E muitos caras é mentira, ela não estou falando, mas não sabe que você passou humilhação, dispensado muitas vezes. Muitas vezes você comeu o que não tinha para comer. Outros cuscuz na vida você comeu porque não tinha arroz para comer. Outras cascas de pão você comeu porque não tinha um pão para você comer. Outra vez você não tinha dinheiro para pagar aluguel. Outras humilhações você já passou. O teu vaso te modelou, o vaso te colocou no lugar de posição. Deixa eu te deixou você levantar toda a tua vida. Eu tenho uma profecia aqui de Deus para você. Da posição que Deus te colocou, ninguém vai te tirar. Aleluia! Porque se foi Deus que te colocou, ninguém te arranca. É verdade, Jesus, é Deus. Balaão, quando foi amaldiçoar o povo de Israel, o Senhor disse que para Balaão jamais eu vou amaldiçoar quem não abençoar ele. Já foi abençoado, decretei a vitória. Certo que a vitória é o povo de Israel. Aleluia! Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Se você passou pela oraria, e se você está passando, passe, mas confiante. Tudo essa experiência. José, quando estava no Egito, ele foi contar, fui passado, fui humilhado, mas Deus me colocou como governador.
Eu não acredito nesse negócio que você está na prova e nunca sai da prova. Eu acredito em prova, mas acredito no fim da prova também. Prova tem começo, tem metade, tem fim. Se não tem fim, é no meu erro para você. Mas a prova tem um fim. Aleluia. Quem sabe, nessa noite, você pode ser sensível nessa prova. Queira Deus nessa noite diz, não basta. E dizer, chega. A tua exaltação está chegando. A tua exaltação está chegando. A tua exaltação está chegando. Pega o Espírito, levanta a mão e glorifique. A tua exaltação está chegando. A tua exaltação está chegando. Aleluia! Porque nós não somos fáceis de honra, de desonrar. Nós somos fáceis de honra. Deus chamou nós de vaso de barro, por que Ele não chamou nós de outro vaso? Por que Ele não chamou vaso de pedra, vaso de madeira? Por que Ele não chamou vaso de cristal, vaso de ouro? Por que Ele não chamou isso? Porque Ele sabia que esses vasos não davam. Vaso de ouro derrete, vaso de prata não chega nem em fogo, mas o vaso de barro aguenta. Se você é vaso de barro, você aguenta. Olha para os seus irmãos e fala para eles, se você é vaso de barro, você aguenta. Se você é vaso de barro, você aguenta. Por que Jesus não chegou na Deus dos vasos, só de barro? Deus não dá uma prova assim que nós não possamos suportar essa situação. Amém, igreja? Amém! Aleluia! Fala com o meu, vou cantar o nome. Agora foi embora só para terminar. Fique de pé. Vamos cantar comigo esse músico aí. Nós todo mundo conhece esse músico. Aleluia, Jesus. O oleiro está aqui nessa noite. Aleluia, o oleiro que fez promessa na minha vida e na tua vida, ele está aqui nessa noite. Aleluia. Deixa ele modelar você. Aleluia. Deixa ele trabalhar na tua vida nessa noite. Estou tocando. Aleluia. Glória. Aleluia, Jesus. Eu estava passando pela Praça da Sé. Tem muitos pregadores lá pregando no meio da praça. Tem muitos que estão pregando. Esses dias eu irmão pregando no ônibus. Eu fiquei com medo, porque estava pregando no ônibus. Porque eu estava no fundo do ônibus, e ele estava na frente do ônibus, e ele viu o rapaz no meio do ônibus. E aquele rapaz, ele começou a se sentir mal. Ele começou no ônibus. Ele estava se mal. Aleluia, Jesus. Repetir na palavra de Cristo. Eu devo estar aleluia, aleluia. Eu sou ouvindo falar, meu Deus, e é tão grande o morro do meu coração. Eu quero na fonte, a escuridão, eu amo você já ouviu falar do Deus que Deus espera? Nunca duvidou. É isso que eu digo, esse meu Senhor, que tem todo o controle e tua
igreja, né? E eu quero dizer para a igreja que nós temos um DVD, né? Esse DVD não é uma bênção de Deus, é um ministério rompindo barreiras. Né? Esse DVD nós temos uma mensagem abençoada, é um crente abençoado, é um crente, muitos dizem assim, mas o crente não é abençoado, o crente passa luta, passa, nós vamos falar sobre a luta. Né? Mas aqui tem mensagem explicando por que o crente é abençoado e como ser abençoado, né? A de Jesus tem alguns temas, porque Jesus nasceu, né, numa manjedoura, né, pobre, numa manjedoura, mas os magos abençoou Jesus, trouxe ouro para Jesus, Jesus ficou bem abençoado, não foi não? Então, é uma mensagem boa aqui, irmão, uma mensagem boa. Então, na verdade, no CD, o DVD, ele custa, estou fazendo por R$10. E eu venho abençoar a igreja, como que eu venho abençoar a igreja? Está cheio de jovem aqui, eu trouxe um relógio bonito para os irmãos, para os irmãos, olha que relógio bonito, ó. Não, tem o CD, não, você não vai fazer nada, o DVD eu cheguei, né? O relógio está no CD, né? O relógio está sendo barato. O relógio que eu vou fazer, irmãos, R$30 o relógio. Tem relógio de todo modelo. Tem o relógio da Puma, olha para jogos, hein? Da Puma, tem relógio bonito assim mesmo. E relógio para irmã também. Olha esse relógio aqui, ó. Muito bonito. R$30, eu vou estar de fora. Nem quem quiser abençoar a obra que você vai estar pregando por aí, vai ser uma coisa, chamei cantando, acreditando, nós temos voltado para pagar. E ó, irmãos, se puder ajudar a obra de Deus, eu agradeço. Que Deus abençoe, que Deus te palma ao Senhor Jesus.